Bem, muito boa tarde a todos. Agora está na moda de falar a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos aqui. Muito obrigado por recebê-los aqui nesse espaço, que é o espaço especial do Tribunal de Contas, o espaço do conhecimento. E nós hoje temos o encerramento do nosso ciclo de palestras de meio ambiente. É o 5º ciclo esse, em alguns dos quais já tivemos a honra de receber o professor Sérgio Bercman Viana. E hoje teremos também uma enorme honra de ouvirmos a professora Suzana Kahn Ribeiro. O professor Sérgio é da casa. Eu tenho um especial apreço por ele, uma especial admiração. Sou seu ouvinte também na CBN. Tenho um entusiasmo enorme, sou um vibrador, porque ele é um sustentável equilibrado, sustentável bastante sensato. Então, eu tenho essa admiração por ele. E ele ajudou a nós construirmos o nosso trabalho na área ambiental aqui. Tem sido um parceiro extraordinariamente útil para o tribunal, sempre disponível. Aliás, hoje, o professor Sérgio está com um problema pessoal sério e não deixou de nos atender. Não deixou de estar conosco aqui, exatamente por essa disponibilidade que ele tem, sempre presente, sempre disponível, sempre atencioso, até exageradamente atencioso conosco. E a nossa professora Suzana Kahn Ribeiro é subsecretária de Estado de Economia Verde. Também nos sentimos lisonjeados, distinguidos, homenageados com sua presença aqui, e seguramente passarei também a ser um fã entusiasmado seu. Então, não adianta, é desnecessário. Falar sobre o currículo do Sérgio, despreciando. Falar da professora também, todos conhecem, festejadamente homenageada por todos, é profunda conhecedora da área, e ao descermos, o professor Sérgio disse assim, não, o que a Suzana falar, eu corroboro. Então, homologo tudo que ela falar. Falta hoje aqui, vamos sentir a falta, a ausência, vamos registrar a ausência, e, aliás, muito sentida, do professor Feldman, Fábio Feldman, que já esteve conosco aqui por mais de uma vez. Aliás, ele tem sempre uma marca interessante, que ele diz que ele participou daquele projeto de se fazer em São Paulo a placa, o rodízio. Então, assim, aí eles colocaram as placas assim, a mãe do Dr. Feldman também faz rodízio. E ele contou isso para nós, que eu não esqueci disso também. Então, eu não vou me alongar mais, eu, como sempre faço, com as pessoas que eu já estimo, que passarei a estimar mais ainda, e com aquelas que vêm pela primeira vez, mas pelo histórico, nos oferecerá, sem dúvida, uma grande tarde, eu peço que os saúdem com uma fulgurante salva de palmas. Eu que peço para suas excelências. Eu vou passar a palavra para não ter... Eu vou passar a palavra para o professor Sérgio, que tem também um compromisso pessoal a ser atendido, e aí depois nós vamos dividindo o nosso espaço aqui. Professor Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, presidente, professora e companheira. Professora, eu tenho mais idade que ela, tá? A professora, eu aprendo com ela. Senhores conselheiros e todos os presentes, muito obrigado. Eu tenho esse privilégio de ter acompanhado o início dos trabalhos aqui no Tribunal de Contas, quando a auditoria ambiental era um projeto, né? E hoje é uma realidade consolidada. Quando o presidente diz que eu sou um colaborador até exagerado, eu vou revelar as entrelinhas, é porque a Betânia me dá ordens. Então, mesmo quando eu não posso, a Betânia diz, não, tem que vir, faz isso, faz aquilo, ajuda o pessoal lá. E aí eu cumpro rigorosamente, mas, enfim, o principal é porque, como economista, é muito prazeroso trabalhar e colaborar como parceiro junto a instituições que oferecem uma taxa de retorno tão alta naquilo que é a
a razão do nosso trabalho. E o tribunal tem avançado num ritmo até muito surpreendente na direção de incorporar a natureza. Se fosse antes, na tempo da Rio 92, já entrando na nossa conversa, eu diria assim, incorporar a variável ambiental nos seus trabalhos. Como nós não estamos na Rio 92, nós estamos na Rio +20, eu diria, o tribunal caminha firmemente na direção da compreensão daquilo que é a grande lição dos tempos modernos, que essa separação é fictícia e que só existe uma história, só existe uma realidade. A economia, a sociedade, a política e a natureza fazem parte todos da mesma história, do mesmo processo social de transformação. Então, eu gostaria de fazer uma avaliação da Rio +20, mas que fosse menos uma avaliação técnica e mais uma avaliação que nos levasse a essa conversa. E, de fato, existem muitas Rio +20. Há uma Rio +20, Conferência das Nações Unidas, dentro do Rio Centro, que produz um documento final. Há uma outra Rio +20, que é o conjunto de eventos, manifestações, mobilizações associadas à Conferência da ONU, ocorrendo já há meses atrás, mas que encontram seu auge durante aqui as 2 semanas oficiais da conferência. Foram mais de 3.000 eventos paralelos e muitos shows e manifestações culturais e redação de crianças e congresso de jovens e a ciência se reunindo, primeiro em Londres, depois na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, uma das redes de ciências, outras se reunindo em outras oportunidades. Então, tem essa outra Rio +20 muito maior. Se na Rio 92 nós tivemos a ONU no Rio Centro e ONGs no Parque do Flamengo, dessa vez refletindo a realidade de um mundo que mudou muito, a participação é muito mais variada, muito mais diversa e muito mais representativa do mundo contemporâneo. Nós tivemos a ONU no Rio Centro e o movimento social no Parque do Flamengo, a Cúpula dos Povos, empresas por todo o Rio de Janeiro, no Forte Copacabana, nas suas sedes, em estandes que compraram, redes de cidades, as mais variadas, não apenas o C40, mas o ICLEI, Metropolis, redes outras, redes de princípios éticos, redes de jovens, redes de interessados em temas como os oceanos, e num mundo também muito diferente, um mundo que agora é conectado. Então, quem estava aqui estava falando também online com universitários na França, no Canadá, na Nova Zelândia, com gente do movimento social africano. Então, foi um processo muito maior. E há uma terceira Rio +20, que é o momento histórico. O que vai sobrar da Rio disso tudo, não apenas do documento da reunião das ONU, o documento é talvez o menos importante nessa história, mas é a Rio +20 que vai sobrar na história, na nossa memória, como importante ou não, relevante ou não, nas gigantescas transformações do porvir próximo, dos próximos 10 a 20 anos. E nós vamos descobrir se ela fez parte ou não. Então, vamos conversar sobre cada uma dessas Rio +20, mas o que interessa é a terceira. Quando a Rio 92 terminou, a manchete dos jornais foi, em letras muito mais garrafais do que agora, fracassa a cúpula da Terra. O Globo, Estadão, Folha, Le Monde, Le País. A Carta da Terra, a famosa Carta da Terra, recomendo a todos que deem uma leitura, é agradável até a leitura, é pura literatura, mas a Carta da Terra surgiu, é só digitar lá no Google, surgiu porque a Rio 92 não conseguiu chegar a um documento. Das decisões da Rio 92, à época todas interpretadas como protelatórias, temos aqui um problemão, um clima, então cria-se uma convenção quadro de mudança climática, que inicia a reunião de conferência das partes,
Suzana é Prêmio Nobel da Paz pela participação dentro do âmbito da ciência desse trabalho, o mesmo para a biodiversidade, o mesmo para a desertificação e uma agenda de participação democrática e combate à pobreza chamada Agenda 21. Pois bem, nada do que a Rio 92 definiu como necessário gerou ação transformadora. Você pode dizer que gerou movimentos, que gerou o protocolo de Kyoto, mas o protocolo de Kyoto é desse tamanhozinho frente às necessidades que temos e sequer foi performado. A maioria dos países não cumpriu. E o que deveria sucedê-lo foi adiado. Ficou para 2015, para ser implementado em 2020. Biodiversidade tem uma história diferente. Ela acabou tendo um acordo razoável, do qual, inclusive, o Brasil foi um protagonista importante e muito competente, através da ministra Isabela Teixeira e da mesma equipe de negociadores, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo. Mas evidencia-se a lacuna, a deficiência da governança global. É um bom acordo, o tema é crítico, razões que a gente já teve ocasião de conversar aqui, mas não é o tema da nossa conversa hoje, a extinção da vida nessa escala, mas o fato de haver ou não um acordo da ONU tem implicações mínimas sobre a realidade. Mínimas. Países que iriam fazer coisas, fariam com ou sem o acordo de Nagoya. Países que deixarão de fazer coisas, deixarão de fazer com ou sem o acordo de Nagoya, e ninguém pagará sequer uma penalidade moral, do tipo, aquele país não cumpriu. A governança global hoje é extraordinariamente deficitária, quer haja acordo com a biodiversidade, quer não haja, como o clima. Idem para a desertificação, e mesmo o combate à pobreza, onde houve avanços significativos na primeira década do século até a crise de 2008, isso dependeu da economia global, não dependeu absolutamente nada da Agenda 21. Entretanto, quando a gente olha para a Rio 92, pensa nela ou sente a respeito dela, a gente tem um sentimento exatamente ao contrário, que a Rio 92 foi importante. Por quê? Como se explica esse paradoxo? Na época, fracasso. Tudo que ela decidiu, nada aconteceu. Entretanto, a gente tem um sentimento, não, a Rio 92. Como se explica? Porque ela estava sintonizada com a agenda, ela fez agenda, ela teve coragem, à época, de enfrentar os problemas como foram colocados, não do ponto de vista de oferecer caminhos, soluções, mas de dizer, vamos trabalhar nisso. Era uma coragem muito mais fácil. Era um mundo muito diferente e muito mais ingênuo. O mundo em 1992 era um mundo em que Fukuyama o muro de Berlim tinha acabado de cair, Fukuyama estava escrevendo o fim da história, a história tinha acabado. Em 1999, em 1000 economistas, diria, com uma pose absurdamente desprovida de base, que o mundo nunca mais teria grandes crises econômicas, porque a sintonia fina dos bancos centrais do G4 e a internet fariam com que o mundo nunca mais tivesse crises econômicas. E nós acreditávamos em lendas místicas. A gente era tão ingênuo que a gente dizia assim, vivemos agora num mundo pragmático, acabaram as utopias. E chegávamos ao cúmulo de acreditar em coisas como a autorregulação dos mercados. Eu vi o presidente do Federal Reserve da Espanha, eu vi ao vivo na Globo News, um senador democrata, um bigode grande, mexicano, enfiando o dedo na cara dele, dizendo, o senhor está me dizendo, então, que estava errado? A questão em jogo era a autorregulação dos mercados. E eu não tenho nenhuma simpatia especial pelo Greenspan, mas foi um dos momentos de coragem intelectual maior que eu vi em minha vida, Gorbachev e ele. Coragem física não é tão difícil, né? Nós somos darwinianamente selecionados para ela, os machos, especialmente, até em momentos que não faz o menor sentido. Mas a coragem intelectual, que é aquela coisa, eu passei a vida trabalhando nisso e sim, eu estava errado.
Isso é bem mais difícil. Nosso ego é um limitador muito forte a esse tipo de coisa. E eu vi o Greenspan dizer, eu estava errado. Os fatos mostraram. Nós acreditamos, hoje é mais espantoso do que como o Greenspan disse, quer dizer, nós acreditamos que uma instituição tão boa, tão importante, tão complexa quanto o mercado, para alocar recursos eficientemente, do ponto de vista do crescimento econômico, mas ela é criada para isso, para fazer dinheiro, para fazer muito dinheiro, dentro das leis, se a gente obrigar. Se deixar solto, corre frouxo. Nós chegamos a acreditar que uma instituição desse tipo, o mercado, era capaz de se autorregular. Era um mundo assim, muito ingênuo. Aí, quando a ciência, especialmente, e o estado das artes do conhecimento, apresentou a esse mundo de 92, temos aqui uns problemas, o clima, a biodiversidade, a desertificação. Esse mundo, os chefes de governo disseram, então vamos abrir negociações sobre o clima, a biodiversidade, a desertificação, vamos resolvê-los. Ou, no fundo, todo mundo acreditava mesmo que o mercado resolveria essas coisas sozinho. O mundo de 2008 é um mundo completamente diferente. Vocês estão vendo pelo meu jeito de falar que a principal lição da Rio+20 é que tudo está interligado e só existe uma história. Não tem nem mesmo aquela conversa de pilar econômico, pilar social, pilar ambiental. A gente usa isso de vez em quando, porque é didático. De repente, Suzana alguma vez falou em pilares também, mas, no fundo, é outra conversa que tem o menor sentido. Pilar de quê? Que diabo é isso que a gente está... Pilar. O mundo de 2008 é um mundo imerso na grande recessão de 2008. Nós tivemos 3. A primeira foi em 1873, levou 20 anos. Depois veio outra que se apropriou até do nome, virou ela a Grande Recessão, em 1929, levou 20 anos. Agora veio outra em 2008, e se alguém me disser um único motivo, a não ser a nossa aflição por boas notícias o tempo todo e necessidade de manter nossos ativos valorizados. Se alguém me disser algum bom motivo para supor que ela não vai durar 20 anos, embora a gente viva nessa... Nós não tivemos uma crisezinha de bolha imobiliária, nós tivemos, como disse George Soros, a explosão da superbolha dos últimos 25 anos. Tira de 2008, 25, estamos em 1983. E até que o mundo se disponha, no mínimo, a enfrentar os problemas, não há por que ter a menor expectativa de que as coisas se resolverão. Elas só, perdoem a expressão não científica, elas só pipocarão em lugares diferentes. Na Europa, não sei o quê, depois não sei o quê, mas nós não enfrentamos nenhum único. Então, a leitura, voltando para Rio+20, número 1, Conferência da ONU, a leitura de que os chefes de Estado do mundo se reuniram no Rio Centro e não conseguiram produzir um documento que refletisse a urgência necessária e nem gerar ação, porque a crise absorve as atenções, os recursos, então eles não conseguiram se pronunciar ou se interessaram em se pronunciar sobre o desenvolvimento sustentável, é errada. Os líderes do mundo hoje, os presidentes, os chefes de Estado, eles não conseguem se juntar, se organizar, gerar um documento, se pronunciar e gerar ação sobre assunto nenhum. Nem sobre a crise econômica, nem sobre a Europa, muito menos sobre o desenvolvimento sustentável. A gente pode imaginar que isso se deva à falta de estadistas. Eu tenho uma grande esperança, por exemplo, do presidente Obama, se ele ganhar. Que aí ele não é mais candidato à reeleição, de repente. Mas eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que quem produz o estadista é a crise, é a própria história. Presidente, eu vou tomar a liberdade, é piada, mas é verdade, uma tia minha, casada com o embaixador de Israel do Brasil, Yaakov Keinan, talvez o senhor tenha conhecido, foi um grande personagem em Israel, fez carreira, foi do Mossad, embaixador. E ela que fez uma frase original uma vez, uma das raríssimas frases originais que eu já vi, porque as frases se repetem. Ela disse assim: por trás de todo grande homem tem sempre uma mulher muito surpresa. Como? Ele? Ele mesmo? Vocês têm certeza?
Então, o que produz o grande homem é a realidade histórica ali. E essa história vai acabar fazendo que alguns personagens tenham que enfrentar o tal inexorável da Silveira, a qual a presidente Dilma se referiu. Os talentos aparecem no calor da... Mas o fato é que o mundo hoje carece totalmente de governança global e capacidade de iniciativa. Sequer a regulação do sistema financeiro, que foi para as primeiras páginas por meses depois da quebra do Lehman Brothers, nem isso os caras fizeram nada. O mundo não consegue, não sabe, não tem, globalizou-se inteiramente, mas não, o mercado, mas não se globalizaram as instituições, a opinião pública começa a se globalizar. E como é que esse negócio vai acontecer? Passa a rir, etc. Tal. Quem disser que sabe que entende o que está se passando, está mentindo. Isso se refletiu da Rio+20. A Rio+20, Conferência da ONU, um documento que não é ruim. Tem coisas interessantes ali. Eu não tenho certeza se a versão que eu tenho em mãos é a final, não foi ainda... mas tem coisas até brincadeiras, tem até características hiper radicais, muito mais que o mais radical colega do Greenpeace. Ali diz que os investimentos em economia verde todos têm que gerar empregos dignos e não ter pegada ecológica. No dia que me inventarem um investimento sem pegada ecológica, o moto contínuo vira uma simplicidade. Mas é um documento que não está à altura do senso de urgência. A situação é grave. E nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui, não é o tema, mas por que ela é grave? Não é porque a gente tem que ter preocupação com a natureza do planeta, etc. No tempo dela, a natureza é muito resiliente, mas no nosso tempo nós já somos muito poderosos, muito, e nós estamos afetando a capacidade. Isso é ter uma expressão para isso, limites do planeta. A expressão é boa, é bonita, porque ela é impactante emocionalmente, mas ela faz sentido se ela for compreendida corretamente. Não são limites do planeta. A humanidade não tem capacidade nenhuma de mexer com o planeta no nosso tempo. Nosso tempo é aninhos, milhares de anos. O tempo da natureza é milhões, dezenas de milhões de anos. Então é uma bobagem achar que a natureza... Veja o que eu estou dizendo, a essência do pensamento em 92 ficou para trás e tornou-se anacrônica. Terá que afetar a atividade de todos nós, inclusive do tribunal. A ideia de que, de um lado, tem a natureza, mico-leão-dourado, urso-panda, urso-polar, samambaia. Do outro lado, tem a humanidade com seu crescimento econômico, social e humano. E o que nós temos que procurar é um jeito de harmonizar essas coisas. Isso é o que estava na cabeça de todos nós, ou dito de uma forma mais relevante, precisamos assumir nossas responsabilidades e, já que estamos estragando o planeta, temos que salvar o planeta. Tudo isso é bobagem. No tempo da natureza, nós não temos capacidade nem de estragar, nem de salvar, isso é uma onipotência narcísica muito boba. O tempo dela é de milhões e milhões de anos e o planeta já passou por problemas inacreditáveis. Passou por 5 apocalipses. Que se a humanidade existisse em qualquer um deles, tal qual ela existe hoje, tão poderosa quanto ela é, o Exército Norte-Americano, a ASA, a Petrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, o BNDES e o Tribunal de Contas do município, além da PUC e da COP, a chance de sobrar um de nós tenderia muito fortemente a zero. Mas eu só não digo zero porque cientista nunca diz zero. 5 vezes. A última foi abrir o caminho para nós, foi a extinção do final do Cretáceo, apocalipse, nós somos topo da cadeia alimentar. Se isso acontece, a gente vai embora, como foram os dinossauros, e abriu o caminho para quase todos os dinossauros, que sobraram perus, galinhas, periquitos australianos e famílias oligarcas da política brasileira. São dinossauros de uma resiliência impressionante, se adaptam às mais variadas circunstâncias. E o planeta se recupera, e a ciência diz até a faixa de tempo necessária para isso. No pior dos casos, 10 milhões de anos, nos casos melhorzinhos, 5 milhões de anos. Não é mais estraga o planeta, salvar o planeta. Nós estamos estragando a natureza do nosso tempo. Essa. E aí surge um problema que nós estamos descobrindo. Nós dependemos dela.
Não é salvar ela porque nós não somos deuses, nós não somos deuses. Nós dependemos dela, dependemos mesmo. Nós precisamos de água, precisamos de clima, precisamos de biodiversidade. Nós não precisamos de biodiversidade porque tem cosmético, porque tem remédios que a gente poderia descobrir se uma jararaca de rabo branco e azul fosse extinta. Nós precisamos da biodiversidade porque simplesmente a ciência nos informa que a vida não é nós, os humanos, e a natureza do lado de fora. Não é isso, simplesmente não é isso. Tem 7 bilhões de caras no planeta, legal. Tem 100 trilhões de seres vivos dentro de cada um de vocês. Na boca de cada pessoa aqui tem mais seres vivos do que em todos os jardins zoológicos do mundo juntos. Fácil. Eu não disse seres vivos, eu disse espécies. A biosfera é assim. Nós vamos extinguir até 2050 30% das espécies vivas, sem saber nada sobre isso. Então, essa é a novidade. O documento não está à altura desse sentimento de urgência. Nós temos 10 a 20 anos para não ir para os piores cenários de aquecimento global. Para ficar numa faixa do razoável, com um pouco de sorte, uma faixa que dá para se adaptar. Não é o fim do mundo, não é apocalipse, você não está falando do fim do mundo, nada disso. É a mesma história de sempre, é muito custo e sofrimento sobre as populações pobres, que não se distribui isso, não é custo e sofrimento para todo mundo, é custo e sofrimento sobre as populações pobres, contadas as centenas de milhões, e alguns riscos para todos nós, riscos, não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que riscos. Só que se você corre um risco, 2 riscos, 3 riscos, 4 riscos, cada um deles tem uma chance em 100. Se você correr 100 riscos desse tipo, a chance de que pelo menos um deles aconteça, e aí é muito grave, começa a ficar grande. E é isso que o documento não teve à altura. Fora isso, é um bom instrumento de trabalho. Do ponto de vista prático, objetivos e metas de desenvolvimento sustentável, eu até compartilho a posição da diplomacia, deixo as metas para até 2015, porque, como todo gestor, a gente aprende que o processo é muito mais importante do que o número em si, então seria legal passar os próximos 3 anos discutindo isso, melhor ainda se puder ser no Rio de Janeiro. Além do mais, também 2015 é a data fixada, a professora Suzana, grande especialista no tema, fixada em Durban para que haja um acordo de mudança climática. E eu, pessoalmente, considero interessante que essas discussões caminhem em paralelo, acho que isso pode gerar alguns frutos bacanas. A discussão sobre PNUMA, se deve ser agência, não deve ser, seria melhor ter fortalecido, mas a verdadeira discussão é a falta de governança global, e não exatamente o estatuto do PNUMA dentro da ONU. A questão do financiamento, ela é mais ou menos relevante, porque deixa sem guarda-chuva, sem proteção países muito pobres. Todos fizeram um papel feio, não só os países desenvolvidos, nós também, porque tem aí a África e outros países pobres, mas 30 bilhões de dólares é muito pouco dinheiro frente ao que a gente está discutindo, principalmente quando a gente fala de mudança climática e baixo teor de carbono. E sobre os oceanos, a discussão foi reduzida desde o início. O documento não é forte, mas a discussão sobre os oceanos não é direitos de alto mar. Nós precisávamos de uma convenção quadro, porque não sabíamos em 92 e agora sabemos que os oceanos todos estão ficando mais ácidos, tiveram seu pH alterado. O mesmo gás que aquece o planeta, CO2, torna os oceanos mais ácidos. E esta é a questão central a ser discutida, além de pesca predatória, acúmulo de lixo, zonas mortas e tal. Não surgiu sequer o mundo não tem aquela coragem mais fácil de 92 para abrir conversas sobre isso. Nós estamos num mundo que vai viver 20 anos muito estranhos de descobrir os caminhos, estranhos e divertidos, de descobrir o caminho de superação da crise, junto com descobrir os caminhos para a economia de baixo teor de carbono e sustentabilidade. A Rio+20 evento foi muito bom. O Rio de Janeiro, a meu ver, conseguiu, e não foi a prefeitura, fomos todos nós, incluindo o governo federal,
nós conseguimos o... Agora eu vou falar uma linguagem pragmática, sem nada de poesia, não estou falando como poeta, estou falando como economista. Nós tínhamos um problema, é uma mega conferência. Primeiro problema, tem que funcionar. Funcionou. Problema aqui, aí descobre, hotel, os caras tentaram aproveitar, negócio seu negócio, aí estava lá, resolve, problemas do trânsito acolá, tatati, tatatá, todo mundo pode relatar uma ou outra dificuldade, mas funcionou bem, foi um bom teste, estamos aprendendo para a Copa do Mundo, Olimpíadas. Agora, houve algo mais importante do que funcionar. E aí todos, empresas, governo federal, governo estadual, Prefeitura do Rio de Janeiro, sociedade, todos conseguimos um objetivo muito prático e muito relevante para a cidade do Rio. Nós precisávamos de rede em relação à conferência. É certo que o Rio é muito maior do que Copenhague, mas se eu falar Copenhague para vocês, o que é que vem à mente imediatamente? Ah, aquela cidade onde fracassou o acordo. Isso não seria bom para o Rio. Mais ainda porque nós temos uma marca associada ao tema, sustentabilidade. Como a gente não tinha nenhum controle sobre a conferência, a gente precisava, mesmo que a conferência fosse melhor, pior, não foi tão ruim, mas podia ter sido pior, podia ter sido melhor, mas nós precisávamos nos redear, escapar de alguma maneira do ponto de vista da imagem, do ponto de vista da marca da cidade do Rio de Janeiro. Conseguimos. Conseguimos com aquela que é a principal receita do sucesso na política, dos negócios, na vida pessoal. De um jeito ou de outro, com a ajuda de todo mundo, nós fomos nós mesmos. E o que o mundo assistiu foi uma cidade diversa, plural, manifestações de tudo quanto é. Bate tambor com roupa, bate tambor sem roupa, é empresa, é macaco buriqui, tatu bola, indígenas, conferência do Instituto de Etos, conferência não sei o quê, basta 3.000 eventos. A FGV foi para o nicho do direito ambiental, a PUC acolheu a ciência, os economistas e ecologistas foram para o centro, a cúpula dos povos acolá, o Forte Copacabana com humanidade, o pavilhão, lá o Parque dos Atletas, onde um monte de reuniões importantes foram. De tudo. O momento que eu, pessoalmente, mais me emocionei foi tirar uma foto ao lado, pessoalmente, da Jane Goodall, porque é cientista da área que eu... Aquela que viveu entre os chimpanzés, não sei o que, estava aí também, estava todo mundo. E o que o mundo viu e percebeu foi isso. E está aqui de parabéns todo mundo por ter produzido essa coisa, o Rio por ter acolhido, o governo federal, porque a cúpula dos povos foi financiada pelo governo federal. Em quantos países, vocês veem aqui sem nenhum alinhamento político, que não é meu, a quantos países do mundo o próprio governo federal financiaria, a prefeitura alojaria e instalaria um monte de gente e organização de tudo quanto é tipo para falar mal de nós. Que ali foi só flecha. Eu sou funcionário do BNDES, estou correndo para lá para homenagear meu tio, que faleceu ontem. Está lá o indígena flechando o BNDES, aquele cara é um gênio de marketing. Ele conseguiu, junto com a menininha. Você vê que nós achamos que o profissionalismo está do lado das empresas, certas vezes não. E lá uma menina bateu o tambor, pá, bombou. E lá o índio flechou o BNDES, pá, bombou. Foi para tudo quanto é. Mas nós conseguimos passar para o Rio de Janeiro, para o mundo, essa imagem do que nós somos, que eu aprendi com a Regina Casé. Nós somos encontro de passado com futuro, capital joanina com capital do conhecimento, serra com montanha com mar, centro e periferia, gente de fora do Rio com gente dentro do Rio, todo mundo aqui imigrante de algum jeito, etc. Tal. Então foi muito bom. E a conferência Momento Histórico, eu acho que ela vai ficar muito bem na história. 5 anos depois da Rio Mais 20, surgiu o protocolo de Kyoto. Suzana já trabalhava com o tema. Eu era superintendente do BNDES em 97 e tentava trabalhar com o tema junto com o Gilvan. Lá chamamos os economistas para ajudar. Tenho lá minhas culpas aí no MDL. Eu falava no BNDES com colegas meus que representam a nata da intelectualidade técnica do Brasil. Protocolo de Kyoto. Bessa está meio maluco.
Eu era autodirigente da instituição. Ninguém sabia o que era isso. 5 anos depois da Rio 92. Agora não, para terminar com esta avaliação, a Rio+20 não produziu documento, etc. Mas olha o salto de consciência. Há 6 meses atrás, a discussão de sustentabilidade era escovar o dente mais rápido. Que eu nem sei se é bom. De repente você vai economizar em água, mas vai gastar em saúde dentária, um monte de... Mas há 6 meses atrás era isso. Apaga a luz, escova o dente rápido, bota uma samambaia no telhado para dizer que é verde. Essas coisas não são ruins, eu trabalho com elas. Elas envolvem as pessoas. Quando a gente lida com o nosso lixo, quando a gente lida com a nossa água, quando a gente lida com o nosso consumo. Mas hoje, eu juro a vocês, eu ouvi de uma criança de 9 anos a expressão limites do planeta. E quem fez isso não foi a ONU, quem fez isso fomos nós. Nós no mundo todo, mas nós aqui tivemos nosso papel, e daqui a um tempo que vai restar, não há hipótese de uma empresa que queira ter futuro não levar o tema em consideração, e não é na linha de proteger o meio ambiente, não, é na linha de nós temos um problemão e não sabemos como vamos sair dele. Aliás, vários problemões, mas a história é essa. Ah, mas não sabemos como vamos sair. Tudo bem, até aquela velha frase, minha mãe, do psicanalista André Green, a resposta é a infelicidade da pergunta. A resposta, quando chega, você vai lá e aplica. A pergunta é boa. Nós vamos viver com essa pergunta há muitos anos. O que é o desenvolvimento sustentável? Nós não sabemos. Pelo cronograma da diplomacia, nós temos 3 aninhos e meio, para ter objetivos e metas de desenvolvimento sustentável, decidiu a Rio+20, e para fazer o acordo de mudança climática global, que mudará o preço de tudo, que mudará tudo. Taxa de retorno do pré-sal. Com acordo é uma coisa, sem acordo é outra coisa. Futuro do Estado do Rio de Janeiro se basear sua economia no pré-sal. Com acordo contra o aquecimento global é uma coisa, sem acordo é outra coisa. E eu estou falando de ritmo de depreciação de ativos, etc, etc, etc. 3 aninhos e meio. Se vai dar ou não, nós vamos descobrir. Mas não importa, nós temos aí 10, 20 anos, essa será a nossa história. É tudo uma coisa só. Economia, política, sociedade e respeitar a capacidade do planeta de continuar a ter tempo para se recompor, para continuar a nos oferecer clima, biodiversidade. É disso, e não mais de proteger o meio ambiente. É de criar uma civilização inteligente, porque a atual é maravilhosa, mas achou que havia um almoço grátis, achou que Deus, quando nos expulsou do paraíso e disse, vai ganhar a vida com suor e lágrima, em seguida ele se arrependeu e mandou o arcanjo Gabriel com uma bandeja imensa, dizendo, sirvam-se. E agora nós descobrimos que não é isso, que isso não é verdade, e que nós temos que levar em conta essas dificuldades. E essa lição da Rio+20, ela ficará de maneira muito robusta. Muito obrigado. Nós não tínhamos outra expectativa senão isso. Ouvir o que o nosso professor Sérgio Besserman fala sempre com uma propriedade enorme, uma competência, com uma qualificação extraordinária. Eu tenho aqui, me foi dado pela Betânia, um currículo sintético, resumido, condensado da professora Suzana. Eu vou resumindo mais ainda, mas há alguns dados nesse currículo que eu não posso privá-los de conhecer. Ela é doutora em Engenharia de Produção pela COP, mestre de Planejamento Energético pela COP, entre outras coisas. Professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro do Comitê Executivo do Global Energy Assessment, presidente do Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudança Climática, ex-secretária nacional de Mudanças Climáticas e Qualidade e tantas outras qualificações que tem a nossa expositora. Eu vou passar imediatamente para ela, exatamente para poupar aqui, abreviar a oportunidade das perguntas e também
privar o nosso primeiro expositor, que tem compromisso, eu vou passar imediatamente para a doutora Suzana e agradecer de pronto a sua presença conosco aqui. Muito obrigada, boa tarde. Eu que agradeço, a minha primeira vez aqui, espero que volte também como os outros debatedores que aqui estiveram. Bom, boa tarde a todos. Eu vou só tentar adicionar um pouco algumas questões que o Bessemann já comentou em relação a Rio+20. Além da questão, né, que ele enfatizou bastante do salto de consciência, eu gostaria de destacar uma questão que, para mim, foi muito importante, que foi o papel, né, dos governos subnacionais, sobretudo o governo local, o governo regional, estadual, enfim, governos, o poder local. Eu acho que ele saiu muito fortalecido dessa conferência. Por que eu digo isso? Eu acho que, é claro, o documento, né, que foi mencionado é um documento fraco, carece de ambição, etc. Mas eu, sinceramente, não tinha maior expectativa em relação ao conteúdo desse documento. É muito difícil você, de fato, escrever qualquer documento com quase 200 países envolvidos de uma heterogeneidade assim, absurda. Você tem que contemplar todo mundo para tentar atingir o consenso. Então, claro, poderia ser um pouco melhor, poderia destacar algumas questões que simbolicamente mostrariam um pouco mais de ambição, mas, de qualquer maneira, eu não acho que a fragilidade de um documento desse tipo possa servir como desculpa para a inação ou para postergar as ações. E o meu receio era de que, diante de um documento dessa forma, né, mais frágil, muito abrangente demais, tangenciando apenas algumas questões, que os governos subnacionais se aproveitassem disso e também não fizessem a sua parte, né, e também se acomodassem numa estratégia de culpar um documento das Nações Unidas, que é fraco, etc. E o que a gente viu não foi isso. Né, tanto do ponto de vista de cidades, quanto do ponto de vista das regiões, a gente teve uma série de compromissos. Né? Claro que, no âmbito de cidades, o C40, eu não tenho maiores informações, apesar de ter visto, ter participado e saber pela mídia, né, o que aconteceu. O Bessemann, que tem mais informação, porque ele participou mais ativamente disso. Mas, no documento que a gente chama de Declaração do Rio de Janeiro, que foi assinado por mais de 20 regiões do mundo todo, inclusive vários estados brasileiros também assinaram, né, esse documento, como São Paulo, estados, além do Rio de Janeiro, estados de peso, de importância, estados do Sul, como Paraná, estados do Norte. Então, teve vários signatários e outros, a partir do momento que a declaração começou a circular, já se mostram interessados, onde a gente tem muito claramente uma série de metas, não metas quantificadas, mas cronológicas, começando já a partir do ano que vem. Então, a gente tem para 2013, por exemplo, já começa com a questão de definição de indicadores. Né? Quais são os indicadores que a gente realmente deve monitorar e incluir para caracterizar o que é o desenvolvimento? Né? Então, há uma série de indicadores associados às questões sociais, associados à questão ambiental, além dos tradicionais econômicos, etc., a composição desses indicadores. Porque uma das questões que nós verificamos é que, hoje em dia, dada a complexidade, né, do que é um desenvolvimento, do que se deseja para desenvolvimento, não é um indicador que vai te mostrar se você está mais ou menos desenvolvido. Né? Não é simplesmente o PIB, não é o IDH, que também incorpora outras questões, mas deixa de lado muitas outras. É muito mais do que a gente chama de um painel de controle. Né? Uma série de indicadores que você pode realmente avaliar a sua performance e o seu desempenho. Então, é claro, mas esses indicadores são tantos que é impossível você chegar realmente a um grupo, né, que vá, de fato, refletir o que você deseja. Até porque, no meio dessa
dessa declaração, você tem estados como o estado de Quebec e tem o estado de Burkina Faso do Norte. São realidades completamente distintas. Então, você tem que contemplar algo que sirva para monitorar como o estado de Quebec está avançando e como o estado de Burkina Faso do Norte está avançando. Então, 2013, então, seria o estabelecimento dessa plataforma com esses indicadores, grupos de indicadores que nós iríamos começar a trabalhar. Em 2014, então, no ano seguinte dessa plataforma, da seleção desses indicadores, começaria o que a gente chama de contabilidade, accountability, que é um nome mais... não sei se a contabilidade reflete exatamente o que significa o accountability, mas é você quantificar, contabilizar esses indicadores, que também é muito fácil você chegar para uma determinada plateia e chegar e dizer, não, nós vamos reduzir 15,4% de um determinado, enfim, de um determinado produto, de emissão, etc. Mas em relação a quê? Como é que você faz a conta? Então, as pessoas muitas vezes usam uns números, e quanto maior for a precisão, mais seriedade parece que você está dando, mas aquilo, no fundo, não está querendo dizer nada, porque depende da linha de base que você está utilizando. Isso foi, inclusive, uma das críticas que a gente sofreu muito em Copenhague. Né? Na época, eu trabalhava no governo federal, e no acordo de Copenhague, cada país, né, o Brasil, inclusive, colocou a sua proposta. Né? A proposta do Brasil tinha lá uma faixa de redução de gases de efeito estufa. A China era em relação à intensidade de carbono na sua economia. A Índia dizia uma outra coisa. Agora, cada um dizia em relação a um determinado ano, com um determinado critério, com uma forma de fazer a conta. No final, quando você ia somar tudo, a variação era de mais de 50%. Então, aquilo não significava nada. Se você tem uma variação tão grande, aquilo não te diz muita coisa. Então, a gente teve essa precaução de começar, em 2014, definindo, né, o que nós vamos medir, 2013, perdão, 2014, iniciando efetivamente essa medição, essa quantificação. Em 2015, então, o acordado é que hajam, então, a composição do que seria o arcabouço institucional e legal para que isso pudesse acontecer. É claro que não basta simplesmente uma decisão meramente política, você precisa ter instrumentos, você precisa ter leis, você precisa saber o que você poderá usar, e cada caso é um caso, cada estado é um estado, para fazer com que você mude realmente a sua trajetória, né? Que você migre para um outro tipo de desenvolvimento. E, por fim, né, em 2016, nós nos reuniríamos novamente e, então, haveria o plano de ação de cada um desses estados ou região. Um plano de ação, um plano estratégico, mostrando como que a gente vai migrar para essa nova economia. Então, isso só foi possível também, né, esse tipo de ação subnacional só foi possível porque a gente começou a ter espaço nessa agenda. E eu acho que faz parte do papel dos governos locais, seja município, seja cidade, seja província, depende do local, puxar a agenda, e puxar ou empurrar a agenda no sentido que se quer. Esses governos, eles têm uma flexibilidade muito maior, uma agilidade muito maior, e, claro, todas as peculiaridades locais, elas são muito mais bem tratadas pelo poder local. Porque uma das características, né, que se fala da chamada economia verde, que tem várias, inúmeras definições, mas basicamente é o desenvolvimento considerando uma menor pressão em cima dos recursos naturais e tal, é você respeitar as peculiaridades de cada região. A maior crítica que tem em cima, né, de economia verde, muitas das quais eu entendo, até é de você importar ou simplesmente copiar um modelo econômico de algum outro país para cá. Notadamente, o maior receio, né, por parte dos países em desenvolvimento era que a gente começasse a copiar, né, de fora um modelo de desenvolvimento que não nos interessa. Né? Não é por
até tem umas coisas que não são um detalhe, mas que são muito significativas. Eu faço parte do painel intergovernamental de mudança climática e participei do relatório de renováveis, né? O chair, né, e o suporte técnico, etc., desse relatório de renováveis, que foi lançado ano passado, é um grupo alemão. E aí, no meio, terminamos o relatório, começa a discussão sobre a capa do relatório. Aí cada um dá um palpite, como é que você faz a capa de um relatório, né, internacional sobre energia renovável sem puxar por uma determinada... Claro, cada um quer dar o seu recado. Depois de 500 discussões sobre a capa, seria uma coisa meio abstrata, etc., sai finalmente a capa, que simplesmente não tem nenhuma fonte das nossas, de país tropical, né? É só realmente eólica, painel fotovoltaica, que os países do hemisfério norte fabricam e nos vendem, né? A gente importa painel, a gente importa turbina eólica. Então, esse receio ele é legítimo, de fato, porque há um interesse que a gente passe para uma economia verde, mas, com isso, a gente fica também dependente, se não ficarmos espertos, de continuar importando. A gente vai manter a mesma dependência, né, tecnológica da economia antiga, da outra cor, do marrom, seja o que for. Então, esses receios eles têm sentido e têm que ser encarados, né? O que a gente quer é crescer, de fato, e manter o nosso estoque de capital natural. Agora, cada um tem a sua própria estratégia de desenvolvimento, a sua própria peculiaridade. E aí que eu acho que os governos locais e regionais eles estão mais aptos a identificar o que é mais interessante para si. Então, essa é uma das questões que eu acho que foi importante, né, que a Rio+20 nos trouxe. Se a gente for ver o sucesso que foi o C40 o C40 no Forte Copacabana, se a gente vê o sucesso que foi a Cúpula das Regiões e Estados no Parque dos Atletas, não há como achar que a Rio+20 não foi um sucesso. Nesse aspecto, foi, de fato, um sucesso. Dentre as questões também associadas a avanços, né, que a conferência trouxe, eu acho que foi, claro, a questão do reconhecimento do problema, que eu vejo que esses documentos, né, das Nações Unidas eles servem muito mais como um guia, né, como uma orientação, do que efetivamente algo para se implementar. E como instrumento de de orientação, de fato, nos aponta uma série de coisas, quando você reconhece que a questão ambiental, a questão de recursos naturais, ela é um bem escasso. A minha formação não é de economia, mas isso é básico, né, para qualquer economista, a questão de você ter abundância ou escassez. Se você tem um bem escasso, naturalmente ele começa a ter mais valor. E quando esse bem escasso deve ser repartido por toda a sociedade que tem direito a ele, né, já que é um bem comum, que são os nossos recursos naturais, é muito mais complexo. Como é que você valora isso? Como é que você aloca valor para um ou para outro, de tal forma que todos possam desfrutar. Então, essa é uma questão, né, que não é nem um pouco simples e que veio também à tona por conta das discussões provocadas pela Rio+20. E eu acho que isso é muito importante se a gente perceber também que a Rio+20 não era nem para acontecer. Isso foi um esforço tremendo da diplomacia brasileira, na época também do presidente Lula, que forçou um pouco que houvesse essa conferência. Porque alguns países argumentavam que não era o momento correto para se ter uma conferência de Rio+20. Ninguém queria. Os ricos não queriam porque ficaria evidente que não foi feito nada ao longo dos 20 anos. Então, os países ricos eram contra a Rio+20. Os países pobres, ou não pobres, mas os emergentes, também não queriam a Rio+20, porque evidenciaria que nós não somos mais tão pobres assim. Né? Nós estamos agora no mesmo patamar, ou poderemos ter responsabilidades muito próximas à dos países ricos. E, no entanto, houve, de fato, uma vontade muito grande que essa conferência acontecesse e que fosse no Rio de Janeiro.
E a gente vê o tamanho da conferência, todas as razões também que o Bersaman já colocou. Eu acho que isso mostra, de fato, uma satisfação dela ter acontecido e de ter trazido, né, à discussão todos esses pontos que a gente está comentando, porque isso é o que vai fazer mudar. Você começa a constranger os tomadores de decisão, os políticos, porque hoje em dia as pessoas até se desculpam, né, um pouco. Eu estava conversando com o pessoal da CSN, e que eles estavam, de brincadeira, comentando que hoje em dia, se trabalhar numa siderúrgica, eles até pedem, eles ficam até meio encabulados, que nem quando se trabalha numa Souza Cruz da vida, etc., porque há um olhar público tão contrário, né, que você acaba, o profissional que está lá fazendo seu trabalho, etc., muitas vezes se sente até constrangido por estar trabalhando num determinado segmento produtivo, né? Então, essas questões todas, levando para o lado político, né, e não do setor produtivo, faz com que alguns dos nossos políticos, tomadores de decisões, se sintam constrangidos de não incorporar isso na sua pauta, né? De não incorporar isso no seu discurso. No início pode ser só discurso, mas depois eles começam a ser cobrados por isso. E eu acho que é assim que as coisas vão avançando. E teve também uma outra herança, né, legado, enfim, que tem se falado, que vai ficar para o Rio de Janeiro, que foi muito pouco falado, né, na imprensa, etc., mas que eu acho que, se a gente trabalhar corretamente, pode ser de um grande significado, que é o Centro Mundial de Desenvolvimento Sustentável. Ele foi anunciado pela ministra Isabela Teixeira no último dia da conferência, e esse centro ele vai buscar exatamente dar o follow-up do que foi discutido na Rio+20. Né? Então, é um centro mundial. A verba inicial para o funcionamento desse centro vem do PNUD, que é um órgão das Nações Unidas, e o que se quer nesse centro é exatamente a discussão sobre as futuras metas de desenvolvimento sustentável, é o debate, é o pensamento mais estratégico em relação a essa migração para uma economia verde ou para o desenvolvimento sustentável, a palavra que se queira dar. E também ter no mesmo local, né, consolidar todas essas políticas que você tem em vários lugares do mundo, que muitas vezes você não tem onde tratar. Se for entrar nas Nações Unidas, são tantas portas de entrada, são tantos órgãos pendurados, é tão complicado você se mover dentro da estrutura das Nações Unidas, é tão pesado, que esse centro visa dar mais agilidade, que vai tratar exatamente das questões de desenvolvimento sustentável e, consequência, dar seguimento ao que foi tratado na Rio+20, que está no documento. Enfim, fazer com que aquele documento avance e que a gente possa também monitorar. Então, isso também acho que foi uma questão bem interessante e que, é claro, o centro vai começar a funcionar, já começa a funcionar esse ano, mas que a robustez dele, a importância dele, vai depender muito do trabalho que for feito nele. Porque, assim como a gente tem vários órgãos, né, nas Nações Unidas que são fracos, né, não conseguem dizer a que vieram, né, esse centro corre esse risco também. Então, cabe a todas as instituições, que são várias instituições que estão envolvidas nesse centro mundial, fazer com que ele realmente comece a ter importância, tenha peso, com que ele faça barulho, com que ele empurre a agenda. Então, tudo isso está muito mais na mão da sociedade, de instituições, de poderes locais, do que em chefes de Estado. Eles apenas ouvem, né, e vão, claro, dando tom, mas muito ouvindo o que está sendo pedido, né? Qual é realmente as necessidades, as demandas da população, que estão normalmente em cidades, nas regiões, principalmente em centros urbanos, né? Que tem realmente um papel muito grande em termos de redução
de impactos ambientais, seja em transporte, seja em indústria, seja residência, qualidade do ar e por aí vai. Então, eu vejo essa questão da conferência como uma série de aspectos assim positivos, muito interessantes para a gente avançar nessa agenda. Então, eu não vi o final da conferência e da entrega do documento, enfim, com desânimo. Pelo contrário, eu não olhei tanto para esse documento, até porque eu não estava envolvida diretamente, apesar de fazer parte da comissão nacional que participou enfim, das consultas públicas, etc. Mas eu vi surgir realmente com muita força o papel dos estados, o papel das cidades nessa questão. Um outro aspecto que eu também achei interessante, que eu vou só para comentar rapidamente para a gente ter tempo ainda de debater, foi a questão de mercado, do uso de instrumentos de mercado, principalmente mercado de carbono, que foi muito tratado também nessa conferência. Existem vários mercados acontecendo ao redor do mundo. Você tiveram presentes aqui no Rio de Janeiro as pessoas que trabalham no mercado de carbono de Xangai. Foi assinado um acordo de cooperação entre Rio de Janeiro e Xangai para entender melhor o funcionamento de mercado, não só de carbono, mas de outros ativos ambientais também. Isso é muito interessante, porque é uma ferramenta que pode auxiliar sobremaneira a forma que você consegue cumprir com as suas obrigações legais e possivelmente com custos menores, já que você está buscando a otimização, né? Você está trabalhando no ambiente de mercado, tem prós e contras, mas o avanço disso é bem interessante. Teve também a Quebec, que também tem uma bolsa que eles estão fazendo parceria com a Califórnia. Então, toda essa discussão sobre esses mercados, de que forma a gente faz com que esses mercados eles não sejam harmônicos, ao invés de fragmentados, né? A gente possa harmonizar tudo isso em busca de, talvez, no futuro, um mercado global, ou até mesmo um mercado nacional, porque a ideia é que o Brasil passe a ter um mercado de carbono a partir de 2018. Então, é interessante a gente começar esse movimento entre estados para que, e nesse caso, o Ministério da Fazenda está acompanhando o nosso trabalho também, além do Ministério do Meio Ambiente, para que a gente possa, de fato, ter, talvez, um mercado nacional. Mas aí, novamente, a gente está fazendo um movimento contrário, e não de baixo para cima, e mais de cima para baixo. Os estados se agrupando, se juntando. No caso do mercado, a gente está junto com o município do Rio de Janeiro, trabalhando junto. E isso, eu acho que isso vai dando mais fundamento, a gente vai construindo melhor uma nova economia. Então, eu acho que esse é o meu recado, né, mais otimista em relação à conferência. Eu acho que tiveram assim, vários pontos positivos, que eu vejo que a gente pode avançar, mas depende muito mais, né, da gente, né, do que esperar algum documento, alguma determinação das Nações Unidas, porque o multilateralismo, né, eu acho que é, de fato, muito complicado, a não ser para dar simplesmente algumas direções, mas não para realmente movimentar, fazer a roda girar, tem que ser num nível mais local de governos e sociedade, naturalmente. Obrigada. Professora, muitíssimo obrigado. Somos reconhecidíssimos a sua disponibilidade de tempo para estar conosco. Queríamos, antes de encerrar, queria pedir ao conselheiro Antônio Carlos que lhe passasse as mãos certificado da sua conferência, sua aula magna aqui no nosso tribunal. Obrigada. Só mais uma coisa que eu trouxe aqui, eu vou deixar com vocês um livretinho que a gente fez de economia verde do Estado do Rio de Janeiro. Então, um pouco dessas coisas que eu falei e dos nossos projetos estão lá. Vou deixar, tem 3 cópias aqui, eu deixo aqui na mesa para vocês. Pedi ao conselheiro Nestor que também lhe oferecesse a sua conferência, aqui já em vídeo. Queria que passasse para as suas mãos. Viu? E eu queria também, como reconhecimento, como registro da sua presença aqui, muito importante, muito ilustre para nós e muito esclarecedora,
tanto pelo charme da conferência, como pelo charme das respostas. Satisfez, naturalmente, os anseios, as curiosidades dos nossos colegas que estão aqui. Passar às suas mãos também uma lembrança do tribunal, sua senhora subsecretária doutora Suzana Can Ribeiro, secretária de Estado, subsecretária de Estado do Ambiente, especial agradecimento pela palestra proferida. Está aqui para a senhora colocar no seu gabinete aqui, uma singela homenagem, uma forma de reconhecer a sua presença aqui, o brilho com a sua presença no nosso auditório. E eu queria agradecer ao conselheiro Antônio Carlos, ao conselheiro Nestor Rocha, secretários gerais de administração e de controle externo, chefe de gabinete, demais servidores da casa. E é sempre importantíssimo que esse espaço esteja repleto, esteja cheio, que sempre aprendemos e aprendemos muito aqui. Eu queria também deixar o meu registro aqui com a Maria Bethânia, por mais um êxito na edição deste, o 5º seminário nosso aqui. Uma coisa, professora, que começou assim, um pouco desacreditado, até por mim, mas que o empenho desse pessoal que está aí, a dedicação desse pessoal que está aí, fez com que nós nos tornássemos o 2º tribunal do Brasil a atuar em auditoria ambiental. O primeiro foi o TCU, naturalmente, que ele é precursor de tudo. O TCU está sempre à frente, por todas as razões. O TCU pesquisou o mundo inteiro em todas as áreas. Mas a gente procura imitar quem faz bem. Então, esse pessoal que está aqui, tantos outros que não estão aqui, porque estão na área, estão em atuação externa, são merecedores de palestras como a sua, como de Sérgio Bessman. Então, eu encerro agora pedindo a vocês que façam aquele aplauso, mas o aplauso agora agradecidamente reconhecido à nossa professora. Tá? Muito obrigado.